Muito bem-vindo ao meu canal. Nós hoje vamos falar sobre o livro do Levítico, porque ele está inserido na Sagrada Escritura ali logo no início, depois de Gênesis e Êxodo. Para quem ele foi escrito, por quê e qual a relação dele com o Evangelho, com as palavras ditas por Jesus. Se você gosta de assunto bíblico, se você gosta de entender porque tudo acontece na Bíblia, fique comigo até o final. Não esqueça de dar o seu joinha lá, o seu ok. E compartilhe esse vídeo. Vamos começar então falando sobre o livro do Levítico. Os nossos assuntos dos outros vídeos, né? Eu tenho um vídeo falando do Gênesis e um vídeo falando do Êxodo. Nós podemos ver aí uma chamada cronologia, uma história. Primeiro, no livro do Gênesis, você consegue entender lá que ele está falando das famílias, dos clãs e dos problemas que acontecem naturalmente. Irmão mata irmão, tio, sobrinho, pai, enfim, todos os problemas familiares. Isso não é uma novidade. Desde o início isso acontece. E o livro do Gênesis vai tratar disso tudo. Inclusive também vai falar lá daqueles problemas, né, da criação, a chamada história primeva, o poema da criação. Continuando a história, no livro do Êxodo, ele vai continuando, vai falando exatamente como é que o povo judeu, o povo hebreu chegou no Egito, lá se instalou, virou escravo e foi libertado pelo poder de Deus através de Moisés. De repente, essa história para e cai aí um livro de paraquedas, que é o Levítico. Por que falo isso? Porque se você perceber bem, o Gênesis e o Êxodo você consegue traçar uma história. Mas o Levítico não tem história nenhuma. É um livro de lei. Um livro de lei para quem? Um livro de lei para os sacerdotes do povo judeu. Se você começar a ler o livro do Levítico, você vai perceber que você tem lá leis relativas a isso, leis relativas àquilo. Então, mais uma vez, fica a observação que a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia conta a história da salvação. Essa história da salvação está, sim, inserida na história humana. Mas não busque na Bíblia motivos históricos. Não há. Não é assim. Não é assim que estuda a Sagrada Escritura. Pois bem, continuando o assunto, nós vamos entender, por exemplo, por que Jesus fala lá quando os João e Tiago vão pedir a ele, né, Senhor, deixa eu sentar à tua direita e eu à tua esquerda. Por que Jesus fala para eles, vocês estão doidos? Por acaso vocês vão beber? Vocês conseguiriam beber do cálice que eu vou beber? Jesus está fazendo menção ao chamado sacrifício de reparação que está escrito no livro do Levítico. Então, o que acontece? Vamos lá. Você tem o chamado Pentateuco para os cristãos e Torá para os judeus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o Levítico, ele corta a história ao meio, porque em Números você continua a história. Então você tem Gênesis e Êxodo para cá, Números e Deuteronômio para cá e Levítico no meio. Nós costumamos dizer que o Levítico é o coração da Torá. E no meio do Levítico, o seu coração, nós temos uma expressão: sede santos. Então vejam bem, nós podemos dizer que o coração da Torá, como está no meio do Levítico, que é o meio da Torá, é sede santos.
E aí vem a pergunta, por que essa perseguição por ser santo? Para que isso? Por que Deus pede ao homem que seja santo? É muito simples. Se você pegar o fogo e enfiar dentro de um copo de água, o fogo vai apagar. Não é? Então vejam bem, Deus é o que nós proclamamos santo, santo, santo. E nós, nem tanto. Então, quando Deus pede ao homem para ser santo, é por quê? Porque Ele quer estar conosco. Se o homem não for santo, Deus não consegue estar perto. Então é esse o pedido de Deus: sede santos. Para quê? Para que Ele esteja no meio de nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Não é? Então, esse é o grande motivo de Deus pedir que o homem seja santo. É para que ele esteja perto de nós. E aí vem a grande pergunta: o que é ser santo? Santo nada mais é do que cumprir, executar bem aquilo que Deus te pediu para fazer. E o que Deus me pede para fazer? Não sei. Você já parou para pensar, para escutar a voz de Deus no seu coração? Por exemplo, você que é mulher, Maria, o que Maria fez de tão grandiosa para ser santa? Ela foi mãe. Você também, na sua maternidade, você pode ser santa. No seu dia no trabalho, na sua paternidade. Você sendo um bom filho, não precisa nada demais. Milagres, quem faz é Jesus. Então, nós podemos entender essa colocação aí do Levítico no meio do Pentateuco, no meio da Torá. E agora, por que isso está lá? Vejam, eles primeiro, a história vai passando, eles se constituem como povo, eles vão para o Egito, viram escravos e saem do Egito. Então começam as perguntas: e agora? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? O povo é grande. Então, para que se mantenha a unidade, é necessário que se haja uma legislação, uma regra. Então você tem lá, por exemplo, o sacrifício de reparação. O que é o sacrifício de reparação? Quando o cara cometia um pecado, quando ele estava impuro, ele ia até o sacerdote com um animal que ia ser sacrificado. Aquele sacrifício era como se o homem estivesse sendo, o homem velho estivesse sendo sacrificado, sendo morto, para que nascesse o homem novo. Então, o sacerdote, ele matava aquele bicho, derramava o sangue numa taça, queimava aquele bicho no altar, E, ao mesmo tempo que ele derramava aquele sangue em volta do altar, ele bebia um pouco daquele sangue. Qual era o significado disso? Ele participava da vida daquele sacrifício, daquele animal que estava sendo morto em sacrifício. Ou seja, ele também era sacrificado. E nós precisamos entender que sacrifício, sagrado, ofício, trabalho de tornar sagrado. Sacrificar é tornar sagrado. Então, quando ele sacrificava aquele animal e ele bebia o sangue daquele animal, é como se a pessoa fosse perdoada dos pecados. Voltasse a ser sagrada. Por isso é que Jesus fala para os seus apóstolos: por acaso vocês vão conseguir beber do cálice que eu vou beber? Porque Jesus é o próprio cordeiro que está sendo sacrificado. É o próprio sacerdote que está bebendo sangue.
Compreenderam? Tudo isso, todo esse ritual sacrificial está no livro do Levítico. Outra coisa muito importante, um fato histórico. Segunda Guerra Mundial, nós costumamos atribuir ao genocídio, ao assassinato dos judeus pelos nazistas de holocausto. Os nazistas pedem para que isso não seja feito. Por quê? Porque o holocausto no Levítico é um sacrifício de louvor, de agradecimento. Não tem nada a ver com aquilo que foi feito na Segunda Guerra Mundial. O nome daquilo que foi feito na Segunda Guerra Mundial, os judeus dão o nome de Shoah. O holocausto é um sacrifício de louvor. Também está no Levítico. Como muitas outras regras que vão ajudar o povo judeu na caminhada. Então, nós precisamos entender que o livro do Levítico, ele não é um livro, digamos assim, que conta história. Ele é um livro sacerdotal. E ele vai sendo escrito com o passar do tempo. E ele é inserido aí na Torá como o seu coração, com aquela expressão lá que eu falei, sede santos. Assim, nós conseguimos entender melhor esse catálogo da Bíblia. Cada livro daquele, como eu já falei, tem a sua história, tem a sua literatura, tem os seus destinatários. O Levítico é assim também. Os seus destinatários são principalmente os sacerdotes. Mas aí vem a pergunta interessante. Você que é batizado, você também é chamado ao sacerdócio, não é? Pelo nosso batismo, nós nos tornamos reis, profetas e sacerdotes em Jesus. Então o livro do Levítico também é para você que está aí me ouvindo. Não é só para aqueles sacerdotes lá do povo judeu, não. Nós, cristãos, católicos e apostólicos, precisamos entender todos esses fatos. Vejam, eu vou comentar cada livro da Sagrada Escritura até chegar em Jesus e também depois de Jesus. Mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento para entender melhor aquilo que Jesus fala para os seus apóstolos, para os seus amigos. Todos os livros da Sagrada Escritura têm uma determinada importância. Não estão ali por acaso. Então, quando vocês pegam esse livro do Levítico para ler, vocês percebem o seguinte: há uma orientação para cada coisa da vida. Porém, nós precisamos sempre entender e sempre nos guiar pelas palavras de Jesus. Por quê? Porque algumas pessoas pegam aquele livro, qualquer livro da Bíblia, e vão fazer radicalismo, não é? Você já imaginou alguém chegando hoje numa igreja, por exemplo, pegando um cordeiro, matando o cordeiro, botando em cima do altar e tacando fogo? No mínimo, vão chamar a polícia. No mínimo. Então o homem evolui em algumas coisas, em outras não, né? Percebemos aí algumas situações em que o homem está regredindo. Mas o objetivo é evoluir. Então, evoluindo, o homem percebe que não há mais motivo para isso.
Com Jesus tudo isso acaba. Mas nós precisamos entender por que acontecia. Muitas coisas que Jesus fala, Jesus faz, vão remeter ao livro do Levítico. Então estude, se aprofunde. É importante. Esse é um assunto extremamente legal, porque nós conseguimos perceber como as coisas aconteciam, porque daquele negócio de matar bicho, porque beber sangue, fazer isso, fazer aquilo, da onde vem isso? Então, esse livro, ele fica ali como que um farol para aqueles que serão os líderes religiosos e até medicinais do povo. Naquela época, o sacerdote também ele era como que um médico. Por isso que toda vez que Jesus curava alguém, vá se apresentar ao sacerdote. Porque quem atestava a cura física da pessoa era o sacerdote. Olha como Jesus cumpria tudo direitinho. Ele curava a pessoa, mas ele falava, vá se apresentar ao sacerdote. Mostra lá que você está bom. Porque era o sacerdote que ia deixar aquele camarada voltar para o meio da sociedade. Se você gostou desse assunto, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Fique com Deus.